Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Contos de Emily. Espero muito que vocês gostem da história de hoje. Benedita tinha 64 anos e todo o primeiro do mês ela acordava antes do alarme. Não era insônia, era ritual. O corpo dela já sabia o que ia acontecer antes mesmo de ela abrir os olhos e ficava acordado esperando, como se preparasse ela para o que vinha pela frente. Ela se levantava devagar. Colocava o chinelo antes de pôr os pés no chão frio de Curitiba, que em qualquer estação do ano parecia ter uma friagem própria que subia pelo piso. Amarrava o roupão e ia até a cozinha, mas antes de continuar, me diga de qual a cidade que você está ouvindo. Quero saber até onde essa história chegou. A pensão que ela administrava há 20 anos era uma construção simples, de 2 andares, num corredor do bairro Cajuru, 6 quartos. No andar de cima, 4. No andar de baixo, 2, mais a cozinha grande, a sala de uso comum e o banheiro compartilhado do corredor. Ela morava nos fundos, num quarto pequeno que dava para um pátio interno onde crescia um pé de limão que ninguém havia plantado de propósito. Naquele primeiro do mês, eram 4 os quartos ocupados. O senhor Humberto, que trabalhava como guarda noturno num supermercado e dormia de dia, com o blackout no vidro e a plaquinha de silêncio na porta. A Keila, estudante de enfermagem, que acordava às 5 da manhã e deixava sempre o café passado para Benedita como agradecimento silencioso. O casal do quarto 4, Rodrigo e Viviane, recém-chegados de Ponta Grossa, que ainda estavam se acostumando com a cidade. E no quarto 5, no fim do corredor, Bruno, sobrinho da Edna, que estava no penúltimo ano de direito e passava mais tempo com o nariz enfiado em processo do que fazendo qualquer outra coisa. A cozinha cheirava a café. Keila tinha passado antes de sair. Benedita encheu a xícara e sentou à mesa grande, aquela de madeira escura que ela tinha comprado numa loja de usados quando abriu a pensão e que já tinha visto tanto quanto ela. Sobre a mesa, o envelope branco. Já estava lá desde a noite anterior, preparado com antecedência como ela sempre fazia. Do lado de fora, com a letra dela, firme e miúda, estava escrito o nome, Andressa. Embaixo, o número da conta. Ela nem precisava mais olhar para o papel onde tinha anotado. Sabia de cor. Puxou o envelope para perto e ficou olhando para ele por um momento. 5.000 reais. Era o que tinha dentro. A pensão dava dinheiro, não muito, mas dava. 4 quartos ocupados pagavam o suficiente para cobrir as contas, guardar um pouco e ter uma sobra discreta no fim do mês. O problema é que todo o primeiro do mês essa sobra sumia antes de existir. E esse mês a sobra tinha ido junto com parte do que ela precisava para consertar o chuveiro do quarto 3, que estava dando choque leve na torneira desde a semana passada. Ela tinha pedido para o encanador passar, visto o preço, e mandado ele embora dizendo que ia resolver mais para frente. Mais para frente tinha virado um jeito de vida. Havia uma voz dentro de Benedita, fina, persistente, que de vez em quando tentava aparecer nesses momentos de primeiro do mês. A voz dizia coisas como: para um pouco, você também precisa viver. Chuveiro dando choque não é coisa para deixar para depois. Você tem 64 anos e ainda está pagando dívida de outra pessoa. Mas aí vinha o rosto do Lucas, e a voz calava. Ela terminou o café. Colocou a xícara na pia, pegou o envelope, enfiou na bolsa de palha que usava para sair e foi se arrumar. O mercadinho do seu Walter ficava na esquina do corredor com a rua principal. Benedita conhecia o caminho com os olhos fechados, cada buraco no calçamento, cada portão que rangia quando o vento batia. Ela cumprimentou a dona Fátima, que varria a calçada de casa, acenou para o menino de bicicleta, que ela nem sabia o nome, mas que estava ali todo dia no mesmo horário, e empurrou a porta de alumínio do mercadinho. O seu Walter estava atrás do balcão, como sempre. Homem miúdo, de óculos grossa, que conhecia cada cliente pelo nome e pelo hábito. Transferência de novo, dona Bene? Como sempre, ela respondeu. Entregou o envelope. Ele abriu, contou as notas com a habilidade de quem fez isso 10.000 vezes, digitou no sistema, esperou a confirmação e entregou o comprovante. Pronto. Caiu.
Benedita dobrou o comprovante e guardou na bolsa junto com os outros. Havia uma caixinha de sapato em casa onde ela guardava todos eles, colados em ordem de data, 2 anos de comprovantes cor-de-rosa, com o nome da Andressa impresso no meio. Ela estava saindo quando o celular vibrou. Tirou da bolsa. Mensagem da Andressa. Dona Bene, chegou. Obrigada. O cobrador estava me ligando desde ontem. A senhora me salvou de novo. Benedita ficou parada 1 segundo na calçada, olhando para o texto. Depois, digitou com o polegar, devagar. Fique bem. Guardou o celular, olhou para o comprovante antes de fechar a bolsa. Não ficou triste, só cansada. Era o tipo de cansaço que não vinha de não dormir, mas de carregar alguma coisa pesada por tempo demais, sem poder parar para pousar no chão. Ela virou na esquina para voltar para a pensão e quase esbarrou em Dona Edna, que vinha pela direção contrária, com uma sacola de supermercado em cada mão. Edna era vizinha de Benedita há 15 anos, desde antes da pensão virar pensão, quando a casa ainda era só uma casa. Era uma mulher pequena, de cabelo cortado bem curto e óculos de armação vermelha que ela usava com uma certa altivez, como se fossem um acessório escolhido a dedo. Não era fofoqueira. Isso era o que Benedita mais gostava nela. Edna ouvia muito, falava pouco, e quando falava, era porque tinha alguma coisa real para dizer. Bene, já foi? Já. Edna olhou rapidamente para a bolsa dela, para onde o comprovante tinha ido. Não disse nada sobre isso. Perguntou sobre o chuveiro do quarto 3. Benedita disse que ainda não tinha resolvido. Edna franziu a testa, mas não pressionou. Ficaram ali 2 minutos, paradas na calçada, falando de coisa pequena. O frio que não dava trégua. A obra que tinha começado na rua de cima e que fazia barulho desde as 7 da manhã. A sobrinha da Keila que tinha nascido no fim de semana passado. Na hora de se despedir, Edna hesitou. Ela apertou as alças das sacolas, olhou para o lado. Depois, olhou para Benedita com uma expressão que Benedita não soube nomear na hora, mas que sentiu no peito como se fosse coisa pesada. Bene, posso passar lá em casa mais tarde? Essa tarde? Pode, Edna. Vem tomar um café. Edna assentiu. Mas o jeito que ela desviou o olhar antes de virar de costas disse para Benedita que não era um café normal. Era alguma outra coisa que Edna ainda não estava pronta para dizer na calçada de manhã com sacola de supermercado na mão. Benedita voltou para a pensão pensando nisso. Entrou pela porta lateral, que era a dela, que dava direto para a cozinha. Deixou a bolsa na cadeira. Ficou 1 segundo encostada na porta depois de fechar. Fechou os olhos. E aí o velório do Lucas voltou, como sempre voltava nesses momentos de 1º do mês, quando ela encostava em alguma coisa com os olhos fechados e o silêncio era grande demais. Julho de 2023. O frio mais frio que Benedita lembrava em anos. A capelinha do serviço funerário era pequena, mal aquecida, com aquele cheiro de flor artificial misturado com desinfetante que Benedita nunca mais conseguiu separar na memória do rosto do filho. Havia poucas pessoas. Alguns colegas de trabalho do Lucas, vizinhos do prédio onde ele morava com a Andressa, a dona Edna, que tinha ido para fazer companhia para Benedita, e a Andressa. A Andressa que Benedita conhecia havia 4 anos. Desde que o Lucas tinha aparecido na pensão numa tarde de domingo, com aquela moça de cabelo comprido e sorriso fácil dizendo: "Mãe, quero te apresentar alguém." A Andressa, que Benedita tinha tentado gostar desde o primeiro dia, porque o filho gostava, e o filho era o que ela tinha. No velório, a Andressa estava agarrada ao caixão com um sofrimento que enchia o espaço inteiro. Chorava o nome dele. Chamava, perguntava por quê. Era o tipo de sofrimento que faz a pessoa ao lado querer dar um passo para trás para dar espaço. Benedita ficou encostada na parede do fundo. Não chorou. Não conseguiu. Parecia que o choro tinha que passar por alguma coisa muito espessa dentro dela antes de chegar nos olhos, e essa coisa espessa não abria passagem. O médico que tinha assinado o atestado tinha explicado a ela no hospital 2 dias antes, quando Lucas ainda estava no leito, e depois quando não estava mais, intoxicação aguda. Provavelmente uma interação do ansiolítico com álcool.
Havia uma festa de confraternização da empresa onde ele trabalhava. Ele devia ter bebido mais do que estava acostumado. O organismo não aguentou. Foi um acidente, senhora. Muito trágico, mas um acidente. Benedita, na época, tinha assentido. O chão sumia debaixo dos pés dela e ela precisava de alguma coisa firme para segurar. E a palavra acidente era firme, era uma palavra com beira, com limite, com começo e fim. Não havia pai para estar ali. Nunca havia. Armando tinha ido embora quando Lucas tinha 8 meses de vida e nunca mais tinha dado notícia. Benedita criou o filho sozinha, gerenciando o dinheiro da pensão que ela foi construindo ao longo dos anos, apertando aqui, cortando ali, sem pedir ajuda para ninguém, porque ela tinha aprendido cedo que pedir ajuda geralmente custava mais caro do que qualquer coisa que precisasse de ajuda. Lucas cresceu sabendo que a mãe era a família inteira, e cresceu bom por causa disso, ou talvez apesar disso, ou talvez fosse a mesma coisa. Benedita abriu os olhos. A cozinha da pensão estava igual. Fogão, geladeira, mesa de madeira escura, cadeiras de plástico branco, o pé de limão lá no pátio pela janela. Ela foi até a pia, lavou a xícara do café e foi cuidar do dia. A tarde caiu devagar, como costuma cair no Cajuru em dia útil, sem que ninguém perceba direito. O senhor Humberto acordou às 3 e passou pela cozinha pedindo licença. A Keila voltou da faculdade às 4 e fechou a porta do quarto. Bruno ficou o dia inteiro quieto, o que era o normal dele. Edna chegou às 5:15. Veio com uma travessa coberta com pano de prato. Benedita já tinha o café passado. Sentaram as duas na mesa grande da cozinha, que era o lugar onde todas as conversas da pensão aconteciam, porque era o único lugar com cadeira suficiente para mais de uma pessoa. Edna tinha trazido o bolo de fubá. Cortou 2 fatias, empurrou uma para Benedita. As duas comeram um tempo sem falar. Era um silêncio confortável, daquele tipo que só existe entre pessoas que já passaram de muita coisa juntas. Foi Edna quem quebrou. Beni, quanto você já mandou no total? Benedita parou com um garfo no meio do caminho. Fez a conta de cabeça. 2 anos. 24 meses. 5.000 reais cada. Não falou o número em voz alta. Não fico contando, Edna. Edna pousou o garfo no prato. Olhou para a mão dela, que estava segurando a xícara. Essas dívidas do Lucas, você chegou a ver algum papel? Algum contrato? Alguma coisa escrita? Silêncio. Benedita baixou o olhar para o bolo que estava no prato dela. A Andressa mostrou mensagens, prints de conversas com o cobrador. Mas papel de verdade? Com assinatura? Com nome? Com valor? Nada. Edna respirou fundo. Ficou olhando para o canto onde Benedita guardava a caixinha de sapato com os comprovantes. Ficou olhando por um tempo como se estivesse decidindo uma coisa. Depois se levantou. Beni, amanhã de manhã você vem comigo ver uma coisa. Tem um mercadinho na rua de cima, o da Dulce. Eles têm câmera de segurança. Eu preciso que você veja uma coisa com os seus próprios olhos. Benedita levantou a cabeça. Ver o quê? Você vê e entende. Se eu ficar tentando explicar aqui, você vai achar que eu estou errado ou que eu entendi errado. Precisa ser você mesma vendo. Edna, você está me assustando. Não quero te assustar. Quero te mostrar. Ela pegou a travessa e o pano de prato. Deu um beijo rápido na bochecha de Benedita. Amanhã às 9, eu passo aqui. E foi embora. Benedita ficou sentada sozinha na mesa grande. Olhou para o envelope vazio, que ainda estava ali da manhã. Olhou para o celular. Olhou pela janela para o pé de limão no pátio. Não foi dormir cedo. Ficou mexendo em coisa pequena, dobrou roupa que não precisava dobrar, lavou a pia da cozinha que já estava limpa, varreu o corredor uma vez. Quando finalmente foi para o quarto, deitou e ficou de olho aberto no teto. E foi o teto do quarto dela, liso e amarelado pela luz da rua que entrava pela fresta da veneziana, que fez ela ir longe, 36 anos atrás. Benedita tinha 27 anos e um bebê de 8 meses que dormia num berço de madeira improvisado encostado na parede do quarto de um apartamento alugado que cheirava a mofo quando chovia. O Lucas era gordo e quieto quando dormia. Ela ficava olhando para ele às vezes com aquela mistura de amor e susto que ninguém te avisa que vem junto quando você tem filho,
Aquela sensação de ser responsável por uma coisa viva, que depende completamente de você e não sabe disso. Armando tinha chegado tarde naquela noite. Ela lembrava do barulho da porta, dos passos pesados, da bolsa batendo no chão. Ele tinha ido até a cozinha, aberto a geladeira, ficado olhando para dentro como se esperasse que alguma coisa aparecesse. Ela foi até lá com o Lucas no colo. Tarde hoje, ela disse. Ele fechou a geladeira sem pegar nada. Ficou de costas para ela por um segundo. Depois virou. Benedita, eu tô sufocando. Ela não disse nada. Conhecia aquele tom. Era o tom que aparecia quando ele tinha pensado muito em alguma coisa e estava com o pensamento já tomado. Eu não consigo sustentar isso. Esse apartamento, essa vida, não é para mim. Eu preciso de espaço para pensar, para trabalhar direito, para ser alguma coisa. Você tem um filho de 8 meses. Eu sei que eu tenho. Ele falou rápido, como se ela estivesse acusando. Eu sei, mas do jeito que está eu não consigo fazer nada por ninguém. O Lucas mexeu no colo dela. Ela apertou mais o bebê. Armando foi até o quarto. Ela ouviu o barulho do armário abrindo. Depois ele voltou com a jaqueta, o dinheiro que estava na gaveta, a chave do carro que era da família dele. Ela ficou parada na cozinha. Você volta quando? Ele parou na porta. Ficou um segundo sem responder. Eu preciso pensar. A porta fechou. Benedita ficou esperando aquela noite, no dia seguinte, na semana seguinte, 2 semanas, 1 mês. Armando não voltou. Ela ficou 2 meses esperando algum sinal, uma ligação, uma mensagem, qualquer coisa. Nada. Depois parou de esperar e começou a trabalhar. Dobrou tanto que trabalhava. Pediu hora extra, guardou o dinheiro, aprendeu a fazer o dinheiro render de jeito que ela nunca tinha precisado antes. O Lucas cresceu vendo a mãe trabalhar. E cresceu achando que era normal que uma pessoa trabalhasse tanto, porque era a única referência que ele tinha. Uma vez, quando estava com uns 13 anos, ele perguntou: Mãe, meu pai é vivo? Benedita estava costurando. Parou a máquina. Acho que sim. Você sabe onde ele está? Não. Ele ficou quieto um tempo. Depois disse: Tudo bem, e foi para o quarto. Nunca perguntou de novo. Benedita, no quarto dela, fechou os olhos com força. Dormiu pouco. Acordou antes do alarme de novo. Mas dessa vez não era ritual. Era aquela Edna na cabeça, e a câmera de segurança, e a expressão que Edna tinha na calçada de manhã quando desviou o olhar antes de ir embora. Às 9 em ponto, Edna bateu na porta lateral da pensão. Estavam as duas no corredor do Cajuru, caminhando rua acima. Edna andava rápido para uma mulher de 60 anos. Benedita acompanhava. O céu estava fechado como quase sempre em Curitiba. Aquela nuvem baixa que não chove, mas também não abre. Edna, você vai me dizer alguma coisa no caminho? Você vai ver e vai entender. Se eu disser antes, vai parecer que estou exagerando. Você nunca exagerou uma coisa na vida, então confie em mim mais 6 minutos. Benedita não insistiu. O mercadinho da Dulce era maior que o do seu Walter, com 2 geladeiras de bebida na entrada e um varal de sacola plástica pendurado no teto. A filha da Dulce, Patrícia, estava atrás do balcão. Uma moça de uns 30 anos, cabelo preso, avental verde. Edna a cumprimentou com familiaridade. Patrícia, trouxe ela. Patrícia acenou para Benedita. Dona Bene, pode vir. Foram até uma salinha nos fundos do mercadinho, atrás das prateleiras de produto de limpeza. Tinha uma mesa pequena, 2 cadeiras de plástico e num canto uma televisão velha conectada a um gravador de câmeras. A tela estava dividida em 4 quadrantes, cada um mostrando um ângulo diferente. A entrada do mercadinho por dentro, o caixa, a calçada da frente e a lateral da rua. Benedita sentou numa das cadeiras. Edna ficou de pé atrás dela. Patrícia pegou um controle remoto, virou para Benedita. Vou colocar a gravação de ontem. Você me diz quando transfere o dinheiro para Nora, que horas costuma ser? Entre 9h30 e 10 da manhã. Logo que eu chego de fazer a transferência no seu Walter. Patrícia assentiu. Adiantou a gravação. A imagem ficou em preto e branco, um pouco granulada, com o horário no canto inferior direito do quadrante, que mostrava a calçada da frente. Aqui, nesse ângulo,
Dá para ver a calçada do lado e um pedaço da rua, Patrícia explicou. Por isso, a câmera pega. O horário no canto marcava 9h44. Um carro parou na frente. Não era um carro qualquer. Era grande, escuro, com vidro fumê que não deixava ver quem estava dentro. Benedita nunca tinha visto aquele carro no Cajuru. Era o tipo de carro que existe em outros bairros. A porta do passageiro abriu. Uma mulher desceu. Benedita levou 2 segundos para reconhecer. Não pela roupa, que era diferente de qualquer coisa que ela já tivesse visto na Andressa. Não pelo jeito de andar, que era mais solto, mais confiante do que o jeito de andar da Andressa que aparecia nas fotos do Lucas ou nas chamadas de vídeo apressadas que faziam de vez em quando. Reconheceu pelo perfil do rosto quando ela virou de lado para fechar a porta do carro. Era a Andressa, mas não a Andressa das mensagens de celular. Não a Andressa que escrevia: Dona Bene, o cobrador tá ameaçando, eu tô com medo, a senhora é tudo para mim. Essa aqui tinha o cabelo escovado com volume, roupa que não amassava, sandália de salto numa manhã de semana comum. Desceu do carro com o cuidado de quem não quer sujar o sapato. Patrícia ampliou a imagem da câmera da calçada. Essa bolsa que ela tá carregando, Dona Bene. Eu fui pesquisar depois que vi. É importada. Custa em torno de R$3.000. Benedita não respondeu. A porta do motorista abriu. Um homem desceu. Era mais velho. Barriga grande, camisa social aberta no segundo botão, relógio grosso no pulso que brilhava mesmo na câmera em preto e branco. Cabelo todo branco. Andava com o passo de quem está acostumado a ocupar o espaço à frente, sem pressa, sem aperto. Andressa foi até ele com um sorriso que Benedita nunca tinha visto no rosto dela. Não o sorriso educado de quem agradece. Um sorriso fácil, aberto, de quem está no lugar certo com a pessoa certa. Os dois se abraçaram. Não como vizinhos, não como colegas de trabalho. Ela encostou a cabeça no peito dele por 1 segundo, do jeito que as pessoas fazem quando estão numa intimidade que não precisa de explicação. O homem colocou a mão no rosto dela com cuidado. Benedita sentiu as mãos ficarem frias. Andressa abriu a bolsa de R$3.000, tirou um envelope. Entregou para ele sem cerimônia, como quem entrega algo que não é dela faz tempo. O homem dobrou o envelope sem abrir e colocou no bolso do paletó. Patrícia parou a gravação. Esse dinheiro caiu na conta dela às 9h52, Dona Bene. É o mesmo horário que a senhora faz a transferência todo o primeiro do mês. O envelope que ela entregou para ele foi embora na mesma tarde em que o dinheiro da senhora chegou. O ar saiu da sala. Edna colocou a mão no ombro de Benedita. Fica, tem mais. Patrícia avançou a gravação alguns minutos. A câmera da calçada pegava também a entrada de um restaurante do outro lado da rua, aquele de toalha de mesa e cardápio sem preço na vitrine, que Benedita passava na frente às vezes e nunca tinha entrado. A câmera pegou os dois entrando juntos. A câmera interna do mercadinho não chegava lá, mas o ângulo da calçada era suficiente para ver, pela janela do restaurante, a Andressa sentando perto do vidro, recostando no encosto da cadeira, rindo de alguma coisa que o homem tinha dito. O garçom trouxe taças. Numa terça-feira de manhã, Patrícia parou de novo. Aqui o ângulo não pega bem, mas daqui para frente eles ficaram lá por quase 2 horas. Benedita ficou olhando para a tela parada. Edna ficou quieta atrás dela. Adiantei mais um pouco, disse Patrícia depois de um momento, com cuidado. A gravação foi até a saída deles do restaurante. O homem saiu primeiro, abriu a porta do carro. Andressa foi atrás, alisando o casaco. Antes de entrar, ela parou, disse alguma coisa para ele. Ele riu, largo, e o rosto ficou virado por 2 segundos direto para a câmera. Benedita apertou a beira da mesa com as 2 mãos. Ela conhecia aquele rosto, mais velho, muito mais velho. O cabelo que ela lembrava preto estava inteiramente branco. A barriga era de quem passou décadas sem se preocupar, mas tinha a linha do queixo. Tinha o jeito que ele apertava os olhos quando estava satisfeito com alguma coisa. Tinha o gesto de enfiar a mão no bolso do paletó com uma naturalidade que era quase arrogância. A cabeça de Benedita fez um esforço que ela sentiu fisicamente
Como quando você tenta enxergar alguma coisa que está longe demais. Não, não era possível. Você conhece ele? A voz de Edna era baixa, cuidadosa. Benedita abriu a boca. Não saiu nada. A garganta estava seca. O quarto pequeno nos fundos do mercadinho parecia que tinha fechado alguns centímetros em volta dela. Ela engoliu em seco. Ele é o pai do Lucas. Edna não fez barulho. Só colocou as 2 mãos nos ombros de Benedita e ficou assim. Benedita ficou olhando para a tela parada. O rosto do homem congelado no quadro, olhando para a câmera sem saber que estava sendo visto. O mesmo rosto que tinha batido a porta de um apartamento alugado 36 anos atrás, com a jaqueta no braço e a chave do carro na mão, e que nunca mais tinha voltado. Armando. O pai do Lucas, que não tinha sido pai de coisa nenhuma, e que estava aqui, em Curitiba. Com um envelope de R$ 5.000 que Benedita tinha acordado cedo para separar, que ela tinha adiado o conserto do chuveiro para poder mandar, que ela tinha passado 2 anos mandando todo o primeiro do mês acreditando que estava limpando o nome do filho. Patrícia saiu silenciosamente da salinha e deixou as 2 sozinhas. Edna puxou a outra cadeira e sentou do lado de Magara. Benedita. Ficaram um bom tempo sem falar. Lá de fora vinha o barulho normal do mercadinho. A caixinha registradora, os passos de cliente, a campainha da porta abrindo e fechando. Desde quando você sabia? A voz de Benedita saiu mais firme do que ela esperava. Eu vi eles 2 vezes aqui na rua antes de ver a gravação. Da primeira vez achei que estava enganada. Da segunda vez fui perguntar para Patrícia se tinha câmera. Demorei para te chamar porque precisava ter certeza antes de colocar uma coisa dessas na sua frente. Você fez certo. Beni, você fez certo. Ela repetiu. Ficou de pé. Pegou a bolsa. Respirou fundo uma vez, daquelas respirações que fazem mais barulho saindo do que entrando. Eu preciso ir conversar com ela. Edna se levantou junto. Você quer que eu venha? Não. Benedita já estava saindo da salinha. Essa conversa é minha. Ela mandou mensagem para Andressa naquela noite. Curta, direta. Preciso te ver. Amanhã. Você vem aqui ou eu vou até você? A Andressa demorou quase 2 horas para responder. Dona Beni, que foi? Tá tudo bem? Pode falar por mensagem. Benedita não respondeu mais. Andressa apareceu na pensão no dia seguinte, pouco depois do almoço. Benedita viu pela janela o carro que ela desceu, um hatch comum, sem nada de especial. Andressa veio de calça larga e blusa folgada, cabelo preso com elástico, sem maquiagem aparente. O jeito de andar era cansado, pesado, de quem não está dormindo bem. Se Benedita não tivesse visto a gravação, teria acreditado, mas tinha visto. E tinha visto também a bolsa de R$ 3.000 e a sandália de salto numa manhã de semana, e o sorriso fácil, e a cabeça encostada no peito do homem com o cabelo branco, que era o pai do filho que ela tinha enterrado 2 anos atrás. Benedita abriu a porta antes de ela bater. Andressa, entra. Andressa entrou. Olhou para o corredor da pensão, para 6 portas fechadas, para o quadro de avisos com os valores dos quartos escritos à mão. Os olhos dela pararam 1 segundo naquele quadro. Benedita viu. Foram até a cozinha. Benedita não ligou o fogão, não puxou a lata de café. Sentou à mesa. Indicou a cadeira do lado oposto. Andressa sentou. Cruzou as mãos em cima da mesa. Esperou. Benedita olhou para ela por um momento. Para o brinco pequeno de ouro que estava nas orelhas dela, que não estava nas outras vezes que elas tinham se visto. Para o perfume que ela estava usando, que era bom demais para uma pessoa que não tinha dinheiro para pagar cobrador. Andressa, você conhece um homem chamado Armando? O rosto de Andressa mudou por 1 segundo, muito breve. Ela controlou rápido, mas Benedita estava olhando direto e não perdeu. Armando? Que Armando, dona Beni? O homem com quem você estava ontem. Vocês desceram de um carro escuro na frente do mercadinho da Dulce. Você entregou um envelope para ele. Depois os 2 foram almoçar no restaurante da esquina. Passaram quase 2 horas lá. Andressa ficou quieta. A câmera de segurança pegou tudo. Andressa abriu a boca. Fechou. Tentou sorrir, mas o sorriso não chegou a nenhum lugar. Ah, aquele! É um colega antigo, dona Beni.
do tempo que eu trabalhei numa financeira. Ele me ajuda com uns trâmites, uns papéis relacionados às dívidas do Lucas. A gente foi se encontrar para acertar umas coisas. Com taça de vinho numa terça-feira de manhã. Era um almoço de trabalho. O ambiente era mais formal. Benedita respirou pelo nariz. Juntou as mãos em cima da mesa com calma. A bolsa que você estava carregando naquele dia custa 3.000 reais. Você está usando brinco de ouro agora. O seu perfume é importado. E você apareceu aqui com o ar de quem está exausta de tanto sofrer. Andressa olhou para baixo. E você entregou para esse homem, naquela tarde, o dinheiro que eu tinha mandado naquela mesma manhã. O silêncio que veio depois era de um tipo diferente de todos os silêncios que tinham existido entre elas nos últimos 2 anos. Andressa levantou os olhos. Estavam marejados. Dona Bene, você não entende o quanto essa situação toda é complicada. Você não tem ideia do que eu passei esses 2 anos, sozinha, tentando resolver uma coisa que foi deixada no meu colo sem eu ter pedido. As dívidas do Lucas, sim, que eu nunca vi documentação nenhuma, porque são dívidas informais, Dona Bene. Não tem papel. Tem gente que cobra de um jeito que você não quer colocar no papel. Benedita olhou para ela com calma. O homem naquela gravação se chama Armando Vasques. Andressa parou de falar. Ele é o pai do Lucas. O silêncio ficou. Andressa tentou dizer alguma coisa. Parou no meio. Fechou a boca. Abriu de novo. Dona Bene. Sabia disso antes ou depois de se casar com o Lucas? Andressa não respondeu. Benedita se levantou da cadeira devagar. A partir de hoje eu não mando mais nada, Andressa. Nem um centavo. Se tiver cobrador, você traz o nome e o telefone para mim que eu ligo. Se tiver dívida de verdade, você traz o papel assinado para mim que eu leio. Do contrário, não tem mais nada aqui. Andressa começou a chorar. Era um choro forte, repentino, com muito volume, muito movimento. Disse que estava exausta, disse que estava sozinha, disse que todo mundo a julgava e que ninguém entendia o quanto ela tinha sofrido, que ela tinha perdido o marido, que ela não tinha para quem recorrer, que Benedita era a única pessoa que tinha estado do lado dela esse tempo todo. Havia uma parte de Benedita que reconhecia aquele choro. Era um choro que ela mesma tinha chorado, sozinha, em noites de 36 anos atrás, quando Lucas dormia no berço, e ela não sabia como ia pagar o aluguel no mês seguinte. Ela sabia o que era chorar de verdade sem ninguém ouvir, e sabia que aquilo ali não era isso. Eu fui lá ver a gravação, Andressa. O choro parou. Não diminuiu gradualmente, parou. Por meio segundo o rosto de Andressa ficou liso, neutro, antes de voltar ao choro de novo. Benedita já estava indo em direção ao corredor. Fecha a porta quando sair. Ela foi até o pátio interno. Parou embaixo do pé de limão. Ficou olhando para o céu fechado de Curitiba. Tinha uma coisa que ela ainda não tinha conseguido colocar em palavras, mas que estava ali, firme no meio do peito, desde o momento em que reconheceu o rosto do Armando na gravação. O Lucas tinha ligado para ela 3 semanas antes de morrer. Ela lembrava com precisão porque estava fazendo a bainha de um vestido de festa, agulha passada, linha esticada, máquina pronta. Tinha parado tudo para atender porque o Lucas raramente ligava no meio da semana durante o horário de trabalho. A voz dele estava diferente, mais baixa, mais cuidadosa. Mãe, eu preciso te contar uma coisa, mas não agora. Não por telefone. No final de semana, quando eu for aí. O que foi, Lucas? É sobre a Andressa e sobre o trabalho. Tem umas coisas que não estão batendo. Eu fui olhar as planilhas e... Não é por telefone. Sábado eu vou aí. Tudo bem, filho. A gente conversa no sábado. Ela tinha voltado para a bainha do vestido. No sábado ele não foi. No sábado à noite, Andressa tinha ligado dizendo que ele estava mal, que tinham chamado o socorro, que ela estava no hospital e que tinha sido muito rápido, que ela nem tinha conseguido entender direito o que tinha acontecido. Benedita ficou parada no pátio debaixo do pé de limão. O filho tinha ido embora antes de conseguir contar o que sabia. Naquela noite, ela foi até o quarto do Bruno. Bateu 2 vezes.
Ele abriu a porta com uma caneta na mão e óculos descidos no nariz, cara de quem estava no meio de alguma leitura que exigia atenção. Dona Bene, precisa de alguma coisa? Preciso te contar uma coisa, se você tiver tempo. Ele abriu a porta mais. Tenho tempo. Foram até a cozinha. Bruno ligou a chaleira. Benedita sentou à mesa, onde tinha sentado com Andressa algumas horas antes, e começou a contar, do começo, sem pular nada. Bruno ouviu tudo. Não interrompeu. Só foi buscar um caderninho no quarto no meio da história e voltou anotando. Datas, valores, nomes, lugares. A caneta corria no papel com uma calma que fez Benedita perceber que ele já tinha feito aquilo antes, que ouvir e organizar ao mesmo tempo era um hábito nele. Quando ela terminou, ele fechou o caderninho, tirou os óculos, ficou um momento. A senhora tem os comprovantes de todas as transferências? Tenho. Estão numa caixinha no quarto, todos colados em ordem. A senhora chegou a assinar algum documento com Andressa? Qualquer papel, qualquer coisa? Não. E as dívidas do Lucas? A senhora chegou a ver alguma coisa escrita? Nome do credor? Valor? Algum recibo? Silêncio. Não. Bruno encostou no encosto da cadeira, olhou para o teto por um segundo. Depois olhou para Benedita. Dona Bene, a senhora transferiu R$120 mil em 2 anos, sem nenhum contrato, sem nenhuma comprovação de dívida, com base em mensagens de texto. Do ponto de vista jurídico, isso é complicado de recuperar, mas não é impossível se a gente conseguir provar que houve estelionato. E para isso a gente precisa de mais do que a gravação. Benedita estava ouvindo com atenção. E tem mais uma coisa que me preocupa mais do que o dinheiro. Ela esperou. Esse Armando, que é o pai do Lucas, e que apareceu no mesmo dia em que o dinheiro caiu na conta dela. E o Lucas te ligou dizendo que tinha encontrado coisas que não batiam. E morreu 3 semanas depois. A cozinha ficou quieta. O barulho do corredor vinha abafado. Lá fora, Curitiba continuava fazendo seus ruídos normais de noite, de dia útil. Você está dizendo o que eu acho que está dizendo? A voz de Benedita saiu baixa. Bruno colocou a caneta na mesa. Estou dizendo que a gente precisa de mais informação antes de dizer qualquer coisa com certeza. Mas estou dizendo que tem perguntas aqui que precisam de resposta. Benedita ficou olhando para ele por um momento. 64 anos, 20 anos de pensão. 2 décadas sozinha depois de uma vida inteira sozinha. Ela tinha aprendido a não pedir ajuda porque a ajuda geralmente custava caro. Mas havia um momento em que não pedir ajuda também custava. O que você precisa para começar? Bruno abriu o caderninho de volta. Começa pela caixinha de comprovante. Golpistas usam o luto das famílias como porta de entrada. Eles sabem que uma mãe enlutada não vai pedir documento nem questionar. Se alguém pedir dinheiro usando o nome de uma pessoa falecida, exija contrato, exija comprovante da dívida e consulte sempre um advogado ou a delegacia de crimes contra o patrimônio. Bruno começou a trabalhar no dia seguinte. Ele tinha acesso ao sistema de pesquisa da Faculdade de Direito e sabia usar. A primeira coisa que fez foi pesquisar o nome Armando Vasques nos registros públicos do Paraná. Levou menos de 40 minutos para encontrar. A VG Investimentos tinha sido aberta 4 anos atrás. 2 sócios, Armando Vasques e Andressa Costa. Registro na Junta Comercial do Paraná, sede em Curitiba, atividade declarada de consultoria financeira e captação de investidores. Benedita estava sentada do lado de Bruno quando ele achou. Olhou para o nome dela. Andressa Costa. O nome de casada da Andressa era Santos, do Lucas. Andressa Costa era o nome de solteira. A empresa tinha sido aberta no nome de solteira dela, 1 ano antes do casamento com o Lucas. Bruno anotou tudo. Depois foi atrás de reclamações. Procon de Curitiba, Procon de Londrina, Procon de Maringá. 12 registros. 12 famílias que tinham investido dinheiro na VG Investimentos, recebido nos primeiros meses e depois parado de receber. Quando tentavam contato, a empresa não atendia. Quando iam até o endereço, estava fechado. O Lucas havia trabalhado lá por 6 meses como auxiliar administrativo. Tinha pedido demissão 8 meses antes de morrer.
2 meses antes do casamento com a Andressa ter completado 1 ano. Bruno virou para o caderninho e sublinhou uma linha que tinha escrito mais cedo. Lucas pede demissão. 3 semanas depois liga para Benedita dizendo que tem coisas que não batem. 2 semanas depois morre. Dona Bene, o senhor tem o laudo de necropsia do Lucas? Ela tinha. Estava num envelope pardo no fundo da gaveta do quarto, junto com a certidão de óbito e o documento do velório. Ela foi buscar sem falar nada e colocou em cima da mesa da cozinha. Bruno leu com cuidado, linha por linha. Releu 2 trechos. Ficou um momento quieto. Esse laudo diz intoxicação aguda por interação de benzodiazepínico com álcool. O Lucas tomava esse medicamento? O médico tinha receitado para ele uns meses antes. Disse que ele estava com crise de ansiedade. E ele bebia? Socialmente. Não era de beber muito, não. Bruno anotou. O laudo não aprofundou a quantificação da substância no organismo. Só classificou como acidental. Benedita ficou olhando para ele. Se a quantidade de medicamento no sangue fosse muito acima da dose prescrita e alguém tivesse colocado na bebida sem ele saber. Bruno parou. Escolheu as palavras com cuidado. Isso mudaria a classificação da morte. A cozinha ficou quieta de um jeito que Benedita sentiu na espinha. Ela tinha passado 2 anos acreditando que o filho tinha cometido um descuido numa festa, que ele tinha bebido mais do que devia e que o remédio tinha feito o resto. Era um acidente. Era uma tragédia, mas era um acidente. E agora havia um estudante de direito na sua cozinha com o laudo aberto na mesa dizendo que talvez não fosse. Ela não chorou. Não naquele momento. Havia uma coisa dentro dela que estava muito quieta, muito funda, que ela sabia que ia doer quando abrisse, mas que por enquanto estava guardada porque havia coisas para fazer antes de abrir. O que a gente faz com isso? Bruno fechou o caderninho. Eu tenho um contato na faculdade, um médico legista que dá aula de medicina legal para o nosso curso. Eu peço para ele analisar o laudo de forma não oficial primeiro. Se ele identificar alguma inconsistência, aí a gente vai para a delegacia com isso na mão. Benedita assentiu. E a Carla pode ajudar também. Quem é a Carla? Uma amiga minha. Ela faz conteúdo digital sobre golpes financeiros no Paraná. Já tem quase 100.000 pessoas acompanhando o trabalho dela. Ela conhece a VG Investimentos, já recebeu depoimento de vítimas. Se a gente precisar de um flagrante documentado, ela sabe como fazer. Benedita ficou olhando para a janela do pátio. O pé de limão lá fora, quieto. Uma coisa de cada vez, ela disse. Uma coisa de cada vez. Bruno concordou. O médico legista que Bruno conhecia se chamava Dr. Fábio. Dava aula de medicina legal na faculdade 3 vezes por semana e tinha o jeito de quem já tinha visto coisas demais para se surpreender com muita coisa. Bruno levou o laudo de necrópsia do Lucas numa tarde de quinta-feira, voltou na sexta de manhã com o rosto de quem não tinha dormido direito. Sentou na cozinha da pensão. Benedita já tinha o café na mesa. O Dr. Fábio analisou o laudo. Dona Bene. Ela esperou. Ele diz que a concentração de benzodiazepínico registrada no laudo original está muito acima do que seria possível com a dose prescrita, mesmo com consumo de álcool. Para chegar naquele nível, a dose ingerida teria que ser várias vezes maior do que a que constava na receita do Lucas. Benedita ficou com a xícara parada no meio do caminho. O laudo original não fez essa conta. Classificou como acidental e encerrou. O Dr. Fábio diz que isso é tecnicamente possível de ter acontecido por erro de análise, mas que um laudo bem feito teria identificado a inconsistência. E o que significa isso? Significa que alguém pode ter colocado uma quantidade muito maior do medicamento na bebida dele naquela noite. E o laudo original não aprofundou o suficiente para perceber ou para registrar. A cozinha ficou quieta. Lá fora, o corredor da pensão estava tranquilo. O Sr. Humberto dormindo. A Keila na faculdade, o barulho miúdo da cidade entrando pela janela do pátio. Benedita colocou a xícara na mesa com cuidado. Onde a gente vai com isso? Com o parecer escrito do Dr. Fábio, a gente vai à Delegacia de Crimes contra a Vida. É diferente de ir com a gravação do CCTV e com a história do dinheiro. Isso aqui abre uma investigação criminal sobre a morte do Lucas.
Ela assentiu devagar. Antes disso, eu quero falar com a Débora. Quem é? Ex-funcionária da VG Investimentos. Ela foi demitida sem acerto 2 anos atrás e entrou com processo trabalhista. Ela me respondeu ontem. Está disposta a conversar. Benedita ficou olhando para o pé de limão pela janela. Então fala com ela primeiro. Débora tinha 32 anos e um ressentimento com a VG Investimentos que ela carregava com uma clareza de quem não esqueceu nenhum detalhe. Encontrou-se com Bruno num café perto do centro, e Bruno foi com um caderninho novo. Ela contou o esquema com a precisão de quem já tinha contado antes, talvez para si mesma, talvez para outros, mas que ainda saía com amargura em cada palavra. A VG Investimentos prometia rendimento de 30% ao mês. Nos primeiros meses pagava, usando o dinheiro de novos investidores para cobrir os anteriores. Quando a base ficou grande demais para sustentar, simplesmente pararam de atender. Endereço fechado, telefone cortado, e-mail sem resposta. A Andressa era o rosto da empresa. Bonita, articulada, passava confiança. Ficava na linha de frente, recebia os investidores, assinava os contratos, respondia às dúvidas. O Armando ficava nos bastidores, controlando o dinheiro, decidindo quem recebia e quem não recebia, gerenciando a fuga quando chegasse a hora. O Lucas havia sido contratado como auxiliar administrativo. Cuidava de planilhas, de controle de entrada e saída, de organização de documentos. Era bom no que fazia e honesto demais para o ambiente em que estava. Ele começou a perceber as divergências nas planilhas uns 3 meses antes de sair, disse Débora. Eu vi ele indo atrás de documento, pedindo acesso à pasta que normalmente ele não precisava. O Armando percebeu. Começou a ficar mais fechado com o Lucas, parando de chamá-lo para as reuniões. O Lucas sabia quem era o Armando? Bruno perguntou. Além de ser sócio da empresa? Débora franziu a testa. Como assim? Se ele sabia que o Armando era pai biológico dele? Ela ficou quieta por um segundo. Não sei. Nunca comentou nada disso comigo. Mas uma vez eu vi os dois juntos na sala do Armando e o Armando olhou para o Lucas de um jeito que me pareceu estranho, como se conhecesse ele de outro lugar. Na época, eu não dei importância. Bruno anotou. O Lucas fotografou documentos antes de sair? Vi ele com o celular em cima de uma planilha aberta no computador, sim. Não perguntei o que estava fazendo. Achei que era coisa dele. Bruno fechou o caderninho. A senhora estaria disposta a dar depoimento formal? Débora não hesitou. Desde o dia que me demitiram. Naquela noite, Bruno mostrou para Benedita o que tinha encontrado numa mochila que a Andressa tinha deixado na pensão no dia do velório, dizendo que ia buscar depois. E nunca foi buscar. Benedita tinha guardado a mochila sem abrir, com o resto das coisas do filho, porque abrir doía demais. No fundo da mochila, dentro de uma caixa de remédio vazia, havia um pendrive pequeno. No pendrive havia uma pasta chamada apenas de VG. Dentro, planilhas organizadas com divergência de valores. Nomes de investidores com os montantes investidos e o que nunca havia sido devolvido. E datas. Tudo organizado com a precisão de quem estava montando um caso. O Lucas sabia o que estava fazendo quando saiu daquela empresa carregando aquilo. E sabia que era perigoso. No dia seguinte, Benedita e Bruno foram à delegacia. O delegado os recebeu numa sala pequena, de mesa de fórmica e cadeira de plástico. Ouviu tudo. Analisou o parecer do Dr. Fábio. Olhou para o pendrive. Folheou a caixinha de comprovantes que Benedita tinha levado inteira, 2 anos de transferências coladas em ordem. A senhora guardou tudo, ele disse. Eu sempre fui organizada. Ela respondeu. O delegado abriu um inquérito naquela semana. Estelionato continuado, lavagem de dinheiro e investigação sobre a morte do Lucas com base no parecer técnico do Dr. Fábio. Requisitou exumação para novo laudo pericial. Foi Bruno quem contou para Benedita o que a exumação confirmou. Ela estava na cozinha da pensão, de pé encostada na pia, quando ele chegou com o resultado. Ele parou na porta, olhou para ela. Ela olhou para ele, confirmou. Ela assentiu uma vez. Só isso. Depois foi até a cadeira, sentou e ficou olhando para o pátio pela janela por um tempo longo. O pé de limão lá fora, quieto, que ninguém tinha plantado de propósito. Não chorou naquele momento.
Havia uma parte dela que já sabia, que tinha começado a saber desde a noite em que lembrou da ligação do Lucas, da voz diferente, das palavras que ele não conseguiu completar por telefone. O choro ia vir. Mas depois. Agora havia coisas para fazer. A Carla apareceu alguns dias depois. Era uma moça de 27 anos, miúda, de cabelo curto e jeito direto de falar. Tinha uma câmera profissional que carregava num estojo de ombro e um canal digital com quase 100 mil seguidores, onde fazia conteúdo sobre golpes financeiros no Paraná. Bruno a trouxe para a pensão numa tarde e a apresentou na cozinha. Benedita a olhou de cima a baixo. Você quer gravar? Não agora. Agora eu quero ajudar a fechar a armadilha. A ideia era simples. A Andressa estava sem receber há 2 meses, desde que Benedita tinha parado as transferências. Ela tinha mandado várias mensagens ameaçando, implorando, inventando novas versões do cobrador que ia aparecer. Benedita não tinha respondido a nenhuma. O plano era usar isso. Benedita mandou uma mensagem para Andressa dizendo que havia reconsiderado, que estava com o dinheiro separado, mas que o banco tinha feito uma exigência nova para transferências acima de um certo valor e ela precisava confirmar pessoalmente. Propôs se encontrar no café do corredor, que ficava a 2 quadras da pensão. A Andressa respondeu em menos de 10 minutos. Confirmou. Na tarde do encontro, Carla chegou meia hora antes. Sentou numa mesa do fundo com o capelo de fone e a câmera pequena guardada dentro da bolsa, com o ângulo ajustado para pegar a mesa onde Benedita e Andressa iam sentar. Bruno ficou do lado de fora na calçada. 2 policiais civis que o advogado orientador de Bruno tinha acionado ficaram num carro estacionado na esquina. Benedita entrou no café às 3:02. A Andressa já estava lá. Tinha chegado antes, o que era uma novidade. Tinha um cappuccino na mesa, casaco bege que Benedita nunca tinha visto, cabelo solto com escova feita naquele mesmo dia. A aliança do Lucas não estava no dedo. Havia na mesa do lado um lenço dobrado, como quem estava se preparando para choro de emergência. Benedita sentou, colocou a bolsa no colo. Andressa perguntou se estava tudo bem. Disse que tinha ficado preocupada. Disse que a situação estava muito difícil, que o cobrador estava ligando de número diferente agora, que ela estava com medo de sair de casa. Benedita ouviu tudo sem interromper. Depois colocou um envelope em cima da mesa. Andressa foi pegar. Benedita pôs os dedos em cima. Antes de você pegar, eu preciso entender uma coisa. Andressa parou. Você me disse que o Lucas tinha dívida com a agiota, que se eu não pagasse ia ter represália. Você disse isso todo mês durante 2 anos. É verdade, dona Bene, e o agiota se chama Armando Vasques. O silêncio que veio depois foi de um tipo que Benedita nunca tinha ouvido em lugar nenhum. Era um silêncio de coisa que acabou. Andressa ficou com a boca meio aberta. Não tentou sorrir dessa vez. Armando é sócio da sua empresa, Benedita continuou, com a voz baixa e firme. Vocês abriram juntos a VG Investimentos, 4 anos atrás, no seu nome de solteira. O Lucas trabalhou lá, encontrou irregularidades nas planilhas, fotografou documentos antes de sair. Ligou para mim dizendo que tinha coisa errada. Morreu 2 semanas depois. Andressa estava imóvel. E o novo laudo pericial confirmou que a quantidade de medicamento no organismo do Lucas era muito acima da dose prescrita. Alguém colocou aquilo na bebida dele naquela noite. Andressa empurrou a cadeira, tentou se levantar. A porta do café abriu. Os 2 policiais entraram. Bruno entrou logo atrás. Andressa ficou parada de pé, olhando para um lado e para outro, como quem procura saída onde não tem. Foi nesse momento que a porta de vidro do fundo abriu de novo. Armando entrou. Ele tinha marcado de se encontrar com a Andressa ali. Não sabia de nada. Entrou com o passo de sempre. Largo, acostumado, a mão já indo para o bolso do paletó. Viu os policiais, viu a Andressa parada. E então viu Benedita. Ficou parado no meio do café. 36 anos. 36 anos desde aquela noite em que ele tinha pegado a jaqueta, o dinheiro e a chave do carro e batido a porta de um apartamento alugado que cheirava a mofo. O bebê dormia no berço.
Ela tinha ficado parada na cozinha esperando. Ela não tinha esperado mais. Armando ficou olhando para ela com uma expressão que Benedita observou com calma. Era reconhecimento. Depois era medo. Depois o rosto fechou, virou máscara, virou o homem que sabe que está encurralado e ainda tenta calcular saída. Não havia saída. Os policiais o abordaram. Benedita pegou a bolsa, pegou o envelope e saiu pela porta lateral do café. Na calçada, o frio úmido de Curitiba bateu no rosto dela. Ela parou, respirou. Carla saiu atrás. Ficou do lado dela sem falar. Bruno veio logo depois. Está bem? Benedita levou um momento. Estou. Não era felicidade, não era alívio ainda. Era alguma coisa mais funda, mais quieta, que ela não tinha nome para colocar naquele momento na calçada com o café atrás e a cidade na frente. Era o fim de uma coisa que tinha começado 36 anos atrás, quando uma porta bateu. O processo levou meses. Com o parecer do Dr. Fábio, o pendrive do Lucas, os comprovantes de 2 anos de transferência, o depoimento da Débora, as 12 reclamações no Procon de 3 cidades e a gravação que Carla tinha feito no café, o Ministério Público ofereceu denúncia contra Andressa e Armando por estelionato continuado, lavagem de dinheiro e homicídio doloso. Quando a palavra homicídio foi pronunciada em voz alta na sala do Fórum de Curitiba, Benedita fechou os olhos por 2 segundos. Por 2 anos, o filho dela tinha morrido de acidente. Agora o nome dele estava sendo reconhecido como o que era, uma vítima, de alguém que planejou. Ela subiu como testemunha numa das audiências. A sala estava fria de ar-condicionado, cheia daquele silêncio tenso que os lugares formais carregam. A juíza perguntou qual era o objetivo das transferências mensais. Benedita respondeu com calma. Eu achava que estava pagando as dívidas do meu filho. Queria que o nome dele ficasse limpo. Fez uma pausa curta. Depois eu entendi que o nome dele já era limpo. Quem estava sujo era outra pessoa. Na audiência final, antes da sentença, a juíza deu a palavra aos réus. Armando ficou de pé, olhou para o chão, disse com a voz baixa: Eu sei que não tem conserto. Benedita não olhou para ele. Andressa ficou de pé também. O choro que ela tinha na manga em toda a situação difícil não apareceu dessa vez. O rosto estava liso, cansado, de quem ficou sem recurso. Eu sei o que eu fiz, ela disse. Não tenho argumento. A juíza bateu o martelo. Mais de 20 anos para cada um. Parte dos bens confiscados iam para a indenização das 12 famílias lesadas. Benedita saiu do fórum com Bruno de um lado e Dona Edna do outro. Na calçada, Bruno perguntou como ela estava. Cansada, ela disse. Mas é diferente de antes. Antes era o cansaço de carregar. Agora era o cansaço de ter chegado do outro lado. Ela parou na frente do mercadinho do seu Walter no caminho de volta para o Cajuru. Ficou olhando para a câmera de segurança presa no canto da parede. Aquela lente pequena, escura, silenciosa. Ficou um momento assim, depois foi embora. Nos meses que se seguiram, com a indenização parcial e uma mobilização que ela não pediu, mas que o bairro fez do jeito que bairro faz, Benedita reformou a pensão. Trocou o telhado que gotejava desde o ano anterior. Pintou os quartos, um por um. Ela mesma com a bandeja de rolo, escolhendo cores claras que deixavam a luz entrar mais. E mandou consertar o chuveiro do quarto 3, que já estava dando problema há tempo demais. A pensão ficou mais cheia, a placa nova na porta ajudou. Mas o que ajudou mais foi uma coisa que ela não colocou em placa nenhuma. As pessoas do Cajuru sabiam o que ela tinha passado e sabiam que ela não saiu dobrada. Dona Edna passou a aparecer toda a tarde. Às vezes com bolo, às vezes com fruta, às vezes sem nada, só para ficar sentada na cozinha grande ouvindo o barulho da casa. Bruno se formou alguns meses depois. No discurso que fez na formatura, falou sobre um caso que tinha marcado a sua trajetória, um caso de fraude financeira com uma mulher que achava que estava ajudando o filho, mas estava sendo roubada em cima do luto. Não deu nome. Benedita estava na plateia e reconheceu cada palavra. Carla usou as gravações que tinha para o canal dela.
O vídeo sobre o caso da VG Investimentos e das famílias lesadas teve mais de 2 milhões de visualizações. Ela ligou para Benedita quando o número chegou lá. Benedita ouviu, disse que era bom e foi ver se o Sr. Humberto tinha chegado do turno. Numa tarde de sábado, com o céu fechado e aquele frio úmido que cola na roupa, Benedita foi ao cemitério, levou flores simples e um pedaço de papel dobrado, ajoelhou na frente do túmulo, limpou o mármore com o pano seco que tinha levado na bolsa. Lucas, vim te contar que o seu nome está limpo. Aquelas dívidas nunca existiram. O dinheiro que eu mandei foi roubo deles, não obrigação sua. Você sempre foi honesto. Você foi a pessoa mais honesta que eu conheci. Ela dobrou o papel e deixou junto com as flores. O seu pai estava no meio disso. Eu sei que você não sabia de tudo, mas eu acho que você estava descobrindo e acho que foi por isso que eles fizeram o que fizeram. Você não foi negligente. Você estava fazendo a coisa certa. Ela ficou quieta por um tempo. As dívidas acabaram, não as delas, as minhas. As que eu achava que você tinha deixado e que eu precisava pagar. Não tinha nada. Você foi embora sem dever nada para ninguém. Levantou devagar, colocou os óculos, amarrou o casaco e foi embora. A noite caiu em Curitiba enquanto ela subia o corredor do Cajuru. A luz da cozinha da pensão estava acesa. A Keila provavelmente preparando alguma coisa antes de estudar. O Sr. Humberto acordando para o turno. Barulho de casa com gente dentro. Benedita abriu a porta. Entrou. Existe uma crueldade específica em usar o luto de uma pessoa contra ela mesma. É diferente de outros golpes. Não é o golpe do bilhete premiado que nunca existiu. Não é o golpe do investimento que promete o impossível. É um golpe que entra pela porta da dor, que sabe exatamente onde a vítima está mais frágil e escolhe justamente aquele lugar para aplicar a pressão. Benedita não era uma mulher ingênua. Ela tinha administrado uma pensão por 20 anos, tinha criado um filho sozinha, tinha sobrevivido ao abandono de um marido quando ainda tinha um bebê no colo. Ela sabia como o mundo funciona, sabia que existiam pessoas mal intencionadas, que existiam golpes, que era preciso ter cuidado. Mas ninguém avisa que o golpe pode chegar vestido de obrigação com o filho morto. Quando a Andressa mandou a primeira mensagem dizendo que havia dívida, havia cobrador, havia risco, Benedita não pensou em golpe. Pensou em responsabilidade. O Lucas era o filho dela. O que o Lucas deixava era herança dela, no sentido mais amplo da palavra, não só patrimônio, mas problema, obrigação, nome. Ela tinha criado aquele menino com a convicção de que o filho de uma mulher honesta é honesto. E pagar a dívida do filho honesto era o mínimo que ela podia fazer por ele, agora que ele não podia mais fazer por si mesmo. É exatamente isso que os golpistas contam. Eles sabem que uma mãe em luto vai substituir o filho por qualquer tarefa que apareça relacionada a ele. Que ela vai encontrar no pagamento da dívida uma forma de continuar sendo mãe, de continuar sendo útil, de continuar presente numa vida que acabou. Que ela vai mandar o dinheiro todo mês não só pelo cobrador imaginário, mas pela necessidade de ainda ter algo a fazer pelo filho que foi embora, e que ela não vai pedir papel, não vai pedir contrato, não vai questionar o valor, a origem, a existência da dívida, porque questionar seria desconfiar do filho. E quem desconfia do filho que morreu é um mau pai, uma má mãe, alguém que não merecia ter aquela criança. Esse é o mecanismo. Simples e devastador. Benedita passou 2 anos mandando R$5.000 por mês sem ver um único documento. Não porque era descuidada, porque amar alguém que foi embora, às vezes, parece com confiar sem questionar, parece com bancar sem pedir explicação, parece com dizer sim para tudo que vem com o nome daquela pessoa, porque o não nunca pode mais chegar até ela. R$120.000 em 2 anos. Esse número parece grande quando escrito assim. Mas quando você pensa mês a mês, como Benedita pensou, ele parece razoável. É R$5.000. É uma dívida do filho. É o suficiente para deixar a nora segura, o cobrador longe, o nome do Lucas limpo. R$5.000 por vez é suportável. É o que uma mãe faz. E é exatamente por isso que funciona. Porque funciona no ritmo da rotina.
Não é um assalto, é um ritual. Você acorda no 1º do mês, você separa o dinheiro, você vai até o mercadinho, você manda, você recebe a mensagem de agradecimento, você se sente útil e no mês que vem você faz de novo. Até que alguém te mostra uma câmera de segurança. Benedita tinha a Edna. Tinha a Patrícia do mercadinho com a câmera gravando. Tinha o Bruno morando na pensão e disposto a ouvir. Tinha, por fim, o pendrive que o próprio Lucas tinha guardado como se soubesse que um dia alguém ia precisar dele. Mas a maioria das mulheres na situação de Benedita não tem nenhuma dessas coisas. A maioria das mulheres na situação de Benedita tem uma caixinha de comprovante que vai enchendo devagar enquanto a conta bancária esvazia. Tem uma nora que manda mensagem carinhosa todo dia. Tem vizinhos que acham que não é da conta deles. Tem filhos e netos que estão longe ou ocupados. Tem vergonha de contar para alguém porque parece que é burrice e ninguém quer admitir que foi enganada por quem confiava. A vergonha é parte do esquema também, porque quando você conta para alguém que mandou R$120 mil por 2 anos sem pedir papel nenhum, a primeira coisa que a pessoa pensa é como você não percebeu. E você sabe que vai ser essa a primeira coisa que ela pensa, e então você não conta. E então o esquema continua. Por isso histórias como a da Benedita importam, não como entretenimento, não como drama. Como informação disfarçada de história, porque informação seca não chega onde a emoção chega. Você pode ler uma lista de 10 sinais de golpe sentimental e não guardar nenhum, mas você vai guardar o Benedita. Vai guardar a bolsa de R$3 mil no CCTV. Vai guardar o envelope branco com o nome da Andressa que ela escrevia com a letra miúda e firme todo mês. Vai guardar o chuveiro do quarto 3 que ficou sem conserto por 2 anos porque o dinheiro ia para outro lugar. Isso fica. E é isso que pode salvar alguém. Se você conhece uma mulher que perdeu filho, marido, irmão, qualquer pessoa próxima e que está recebendo mensagens de alguém dizendo que o falecido deixou dívida, a primeira coisa a fazer não é julgar. É perguntar com cuidado se ela já viu algum papel, algum contrato, alguma coisa assinada. Dívida real tem documento. Cobrador real aparece de dia, com papel na mão. Dívida que só existe por mensagem de celular não é dívida. É isca. A segunda coisa é não deixar ela carregar sozinha. Benedita carregou por 2 anos porque não tinha com quem dividir, sem sentir que estava colocando o filho em julgamento. O dia que ela conseguiu contar para o Bruno na cozinha da pensão foi o dia que a coisa começou a virar. Não porque ele tinha resposta para tudo, mas porque ouviu com respeito. Não perguntou como ela não tinha visto antes. Perguntou o que ela tinha guardado e como a gente podia usar. Isso é o que faz diferença, não o julgamento. A escuta. E se você mesma está numa situação parecida, se tem alguém te pedindo dinheiro usando o nome de pessoa que você perdeu, se tem cobrador que só aparece por mensagem, se tem dívida que você nunca viu no papel, não espera a câmera de segurança aparecer. Não espera a vizinha te chamar. Você pode ir até a Delegacia de Crimes contra o Patrimônio agora, com os prints das mensagens, com os comprovantes de transferência, com o que você tiver. Você não vai ser julgada. Você vai ser ouvida. E se você está com vergonha de contar, pensa na Benedita de 64 anos, dona de pensão no Cajuru, que chegou à delegacia com uma caixinha de sapato cheia de comprovante e falou tudo o que tinha para falar com a voz firme. Ela não estava com vergonha. Ela estava com raiva e fez a raiva trabalhar a favor dela. Às vezes é isso. Às vezes o que salva uma pessoa não é a informação que ela não tinha antes. É a permissão de se indignar, de dizer isso não era minha obrigação. De perceber que cuidar do filho não significa pagar por quem usou o nome dele para roubar. O Lucas não tinha dívida nenhuma. O Lucas tinha provas, tinha documentos. Tinha um pendrive guardado dentro de uma caixa de remédio no fundo de uma mochila que a Andressa esqueceu na pensão da mãe dele, como se um dia aquilo não fosse aparecer. Ele foi embora antes de conseguir entregar. Mas a mãe entregou por ele. Se essa história tocou você de alguma forma, compartilha, se inscreva no canal para acompanhar as histórias que eu posto todos os dias e deixa o like. Até a próxima história.